Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Nós estamos refletindo no livro de Tiago e estamos falando a respeito dos dois tipos de sabedoria. Hoje nós vamos concluir a nossa reflexão a respeito da sabedoria que vem do alto. Nós vimos que ela é pacífica, vimos que ela é tratável, nós vimos que ela é cheia de bondade e cheia de misericórdias e de bons frutos. É o que nós vamos falar hoje. Então, a sabedoria que vem do alto, ela é cheia de misericórdia e também de bons frutos. Esse texto, né, essa frase parece redundante, né? Parece que tem uma redundância. Os frutos que a misericórdia produz. No entanto, nós podemos ampliar o entendimento a respeito desse cheio de misericórdia e cheio de frutos. O que ele quer dizer para nós é que não basta apenas ter misericórdia. Nós precisamos, além da misericórdia, termos bons frutos. Então, a sabedoria cheia de misericórdia, ela também revela pelos seus frutos. Então, além dos bons frutos, também deve ser esses frutos regados pela misericórdia de Deus. Então, é importante a gente entender que Tiago, ele trabalha a questão da religião ser algo prático, né? Não a ser apenas do conhecimento, mas a praticidade da religião, né? Não basta apenas pregarmos sobre a graça e a misericórdia de Deus. Nós precisamos praticá-la. Tiago pede, então, que os frutos, na verdade, eles que autenticam a verdadeira religião. Os frutos são evidências da religião tão verdadeira. Ele fala também que a sabedoria do alto, ela é sem parcialidade. Aonde ela está presente, não há preferências por pessoas em detrimento de outros. Esta questão da acepção de pessoas é algo que é tratado em todas as cartas de Paulo. Jesus falou a respeito disso. E aqui, Tiago, então, no capítulo 2, ele ressurge, então, com esse tema. A sabedoria é sem parcialidade, ou seja, não faz acepção de pessoas. Havia ali, naquele tempo, preferência pelos ricos, pelos privilegiados, pelas honrarias, né, que haviam naquele tempo. Aqui o contexto, então, ele é genérico. Qualquer tipo de preferência não é por certo, né? Uma inspiração divina, algo que venha de Deus. Quando na igreja há uma atitude de favoritismo, está havendo pecado. Melhor formação acadêmica, mais bens materiais, maior contribuição e outros quesitos nunca devem ser motivos para alguém ser privilegiado no meio da igreja. Um currículo eclesiástico deve ser medido pelo caráter cristão, que é exibido, então, na vida dessa pessoa, e não pelos seus títulos acadêmicos ou a sua posição acadêmica. Então, o caráter de um cristão, ele é medido pela prática do cristianismo e não pelo aquilo que ele recebeu por meio dele. Exatamente por tudo isso, a sabedoria do alto também fala, Tiago, que ela é sem hipocrisia. O termo aqui merece atenção porque no grego clássico o significado principal, né, de hipocrisia é hipócrites. É o que responde, então, ao verbo que tem o significado de que nós não podemos ser, atores, né? Ter uma vida interior de uma forma
e uma vida exterior de outra forma. Então, sem hipocrisia, sem verdade, né? Então, é importante a gente entender isso, né? Tiago está falando que o verdadeiro cristão, ele não é hipócrita, ele tem uma vida verdadeira, autêntica, tanto interior, no seu homem interior, como aquilo que ele é exteriormente. Então, esse é o último significado que nós temos aqui. Essa questão também de não ser hipócrita, ou seja, não fingido, ou comediante, ou alguém que esteja então representando um papel ou um ato teatral. Como consequência, então, desse termo, a pessoa que não é hipócrita é uma pessoa que se dedica, né, a ser bondosa, ser justa, ser reta, ser íntegra diante tanto de Deus como dos homens. Mas aqui ele fala que existe muitas vezes, né, uma bondade teatral, uma bondade que existe só ali, né, por fora, mas por dentro ela não existe, era apenas uma representação. E é isso que nós devemos procurar. Mateus 6,16, ele fala, e a pessoa que procura fazer com que todos vejam a esmola que dá, né? Aquela pessoa, então, que quer que todos vejam as suas ações externas, mas eles não sabem realmente se aquele indivíduo tem um coração que realmente deseja agradar a Deus e não aos homens. Então, é o indivíduo que não diz a Deus seja a glória, mas aquele que diz a mim seja o crédito, aquele que faz para receber a honra, para receber então o crédito. Então, nós observamos aqui as características da sabedoria divina. 3 são encontradas nas bem-aventuranças que Jesus, ele então citou lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5. Ele fala então que a sabedoria divina é pura. Por isso ele fala, bem-aventurado os puros de coração. Ele fala também que essa sabedoria é pacífica e é bem-aventurado os pacificadores. Então, também os cheios de misericórdia, bem-aventurados os misericordiosos. Então, é muito importante estabelecer essas características do cidadão do reino dos céus. Foi que isso Jesus falou, né? Os cidadãos do seu reino. Ele estabelece ali no Sermão do Monte como deveria ser, então, o coração dessas pessoas. Jesus ali proferiu 9 bem-aventuranças. 3 delas se projetam na sabedoria divina que é inspirada pelo próprio Deus. Não apenas vemos, então, essa semelhança entre Tiago e o Sermão do Monte, mais uma vez, então, ratificada de que há unidade na Bíblia em todos os seus conceitos, né? Então, aquilo que de Jesus falou é replicado, então, pelos apóstolos e por todos os discípulos de Jesus. Então, é importante a gente entender. Um cidadão do reino de Jesus terá a sabedoria que vem do alto. E esse texto termina lembrando a 7ª bem-aventurança. Ora, o fruto da justiça se semeia em paz para aqueles que promovem a paz. Versículo 18. Não é para os que amam a paz, mas aqueles que promovem, aqueles que praticam a paz. Muitas pessoas hoje dizem que amam a paz, mas elas não praticam a paz. Como a bem-aventuranças, né? Bem-aventurados pacificadores, e não os pacifistas. Temos muitos pacifistas. Não basta querer amar a paz, é necessário promover a paz. Então, o contraste entre as duas classes de sabedoria é muito bem assinalado aqui por Tiago. Uma é de cima e a outra é terrena. Uma está cheia de misericórdia e de bons frutos, sem mudança, sem hipocrisia. A outra é do sentido carnal e diabólico, tratando então com outros frutos. Um produz a paz, o outro produz contendas. Este contraste entre as duas deve ser lido sempre, deve ser percebido sempre que há divisões, sempre que houver maledicência e rivalidade na igreja,
nós devemos saber que essa sabedoria, ela é carnal e diabólica. Não é a sabedoria que vem do alto. Agora a pergunta que eu vou deixar com os irmãos é: qual é a sabedoria que está dominando a sua vida? Qual é a sabedoria que está dominando a minha vida? Qual a sabedoria que está dominando as nossas vidas? Qual é a sabedoria que tem regido a igreja do Senhor Jesus Cristo? Isso é algo para nós pensarmos. Que tipo de frutos nós estamos dando? Porque os frutos revelam o tipo de sabedoria que nós estamos praticando. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Amanhã nós vamos então falar sobre a origem das contendas. Tiago, ele fala, né, para nós. Então é muito importante, né, esse estudo progressivo de Tiago para nós, nos ensinando todas as coisas. Que Deus abençoe você e até amanhã.